A primeira coisa a se saber antes de tudo sobre o câmbio são os chamados regimes cambiais. Existem 3 tipos de regimes cambiais e são câmbio flutuante, câmbio fixo e a chamada banda cambial. E o que se chama também, a taxa de câmbio é a relação do valor de cada moeda fiduciária em relação a outra, indicando aí uma valorização ou desvalorização da moeda ante outras, ou seja, a taxa de câmbio ela é o preço de cada unidade que você pode comprar de um outro país. Resumidamente, se nesse momento, por exemplo, o dólar esteja cotando aí por volta de R$ 5,80, o real, em relação ao dólar, está valendo aí 17 centes de dólar. Essa é uma comparação de taxa de câmbio. O regime de câmbio fixo, ele é um meio monetário que deixa aí pareado de maneira fixa a taxa de câmbio em relação a outra, como referência fixa, ou seja, pareado. Exemplo, o Brasil já adotou o câmbio fixo primeiramente em 1964 e foi até 1968 e depois novamente no início do Plano Real, entre 1994 no início até 1999. Nesse período o câmbio era fixo, ou seja, R$ 1 valia $1. Esse regime permite previsibilidade, pode ser vantajoso principalmente para o comércio de importações, entre os países, mas principalmente o consumo e turismo. Porém, ele se torna absurdamente caro e inviável para o Banco Central e deixa o país aí muito vulnerável a crises externas, como aconteceu no passado, depois o fim aí nesse regime de câmbio, especificamente o Banco Central ele tem aí que ficar negociando a própria moeda para poder manter aí essa referência. Nesse caso aí o dólar, comprando e vendendo para poder manter as oscilações de preços estáveis, de 1 para 1. Isso só é possível mantendo aí uma reserva muito grande da moeda de referência, o dólar, que a gente está usando aqui como exemplo. O governo ele acaba tendo aí um prejuízo enorme com esse custo. O fim do regime cambial fixo ele quebrou, por exemplo, aí muitos empreendedores, e deixou muita gente também endividada, porque as taxas, eram sempre muito confortáveis. Fora o prejuízo, no Banco Central. Nem preciso falar o porquê que esse é um péssimo regime cambial, mas muitos países hoje, inclusive da América do Sul, preferem manter aí o dólar como moeda de curso legal. Significa que você pode usar comercialmente mesmo ela não sendo a moeda oficial do Banco Central. E indo para o regime de câmbio flutuante, nele o Banco Central interfere e o câmbio é determinado basicamente pela oferta e demanda, que é influenciado por vários fatores, sejam eles riscos, oportunidades, segurança, crescimento, má gestão. Por exemplo, o dólar recentemente aí bateu topo histórico pelos riscos fiscais, temores institucionais diversos aí, aumento das taxações de impostos para alimentar a máquina aí. O que acontece é o seguinte, Isso vale para todos os países que adotam o regime. Se há riscos, há fuga de capital, seja ele estrangeiro ou do próprio povo. Também a fuga de patrimônio pela falta de segurança, os milionários empreendedores saem do país, alguns fecham negócios. Tudo isso acaba influenciando o câmbio, porque existe aí uma alta demanda por moedas mais seguras. Basicamente o euro mantém alta, o dólar, que é uma moeda aí muito usada, muito comprada nesses períodos aí de oscilações, de crises, temores, e me refiro não apenas ao Brasil, mas o mundo inteiro. Da mesma maneira acontece no modo inverso, quando o país ele tem sinais aí de otimismo, controle de gastos, superávit ao invés de déficit, crescimento econômico real, confiança nas instituições, o país ele começa a ter uma atenção estrangeira para alocação de capital, investimentos, a economia inteira começa a crescer. Investidores e empreendedores brasileiros começam a se arriscar mais, seja em empreendimentos ou até mesmo expansão de um negócio, geração de emprego, começa a ter aí uma compra maior pela moeda, e venda da outra. O dólar e o euro em relação à moeda emergente começa a se desvalorizar, ou seja, a moeda emergente, o real usado como exemplo aqui, começa a se valorizar ante a outra moeda, o dólar, Então significa que a taxa de câmbio diminuiu. Olha, sendo o mais simplista possível, esse regime de câmbio é o melhor a ser usado numa economia exportadora e importadora, pela eficiência e funcionalidade da própria moeda para o mercado global, e a própria população também. Além, lógico, de ser também um indicador de como é que o país está, do humor do mercado. Nesse caso aí, o mercado somos nós, ok? Por isso, em momentos de crise e instabilidade política, o dólar sempre se sobressai pela segurança, e o mundo inteiro começa a alocar capital lá. Por isso,
Vemos bolsas ao redor do mundo nesses momentos aí caindo, mas o S&P, a Nasdaq subindo, dólar ganhando mais peso, ouro, Bitcoin seguindo a mesma tendência. Tudo isso por conta de riscos versus oportunidades. Mas o que fala mais alto aí no câmbio são sempre os riscos. Tá? Isso é o que mais pesa aí na moeda. O câmbio flutuante é basicamente a flutuação de valor estabelecida pelo mercado, quem compra e quem vende, tá? A moeda pelos motivos que eu estou citando aqui. 2, beleza? Agora, indo para o regime de banda cambial, nele o Banco Central estabelece um limite, tá, de alta e de queda para que a moeda não caia abaixo de um determinado parâmetro ou aumente acima. Esse controle ele é feito através de intervenções de compra e de venda da moeda para manter esses limites aí estabelecidos. A banda cambial ela também é chamada de câmbio deslizante, né, por conta desses parâmetros. Geralmente esse regime de câmbio ele é usado, né, em períodos de colapso da moeda, ou seja, que já imprimiram loucamente e acaba causando inflação da moeda, né, desvalorização, né, cujo termo econômico é inflação monetária. Esse regime, por exemplo, ele é usado na Argentina desde 2018, né, por conta do desequilíbrio que a inflação monetária causou na economia interna e também complicações nas exportações e importações, tendo que começar a usar o dólar como meio de escambo natural. Assim, lógico, como o próprio comércio já adotou, não só lá, mas também no Uruguai, Paraguai. A banda cambial ela é um meio termo aí entre o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Acaba sendo um meio que controle em meio ao caos também, né? Porém, ele é muito caro, complicado porque acaba influenciando também nas transações, né, das moedas estrangeiras, ou seja, ele não é muito eficiente. Falando em economia global, como nós vivemos por necessidade em um mundo globalizado, onde matéria-prima, insumos, mão de obra, indústria, tecnologia, produtos manufaturados, né, tudo isso é diversificado mundialmente, então um precisa negociar o que não tem internamente para o sustento socioeconômico com o outro, e essas negociações são extremamente necessárias. Por isso o câmbio flutuante ele é o melhor regime de câmbio para essas negociações, né, importações, exportações. Quando existe aí uma desvalorização da moeda, existem dois lados aí, tá? O preço daquilo que é importado encarece, então tem aí uma inflação de preços de produtos relacionados, né, seja por conta de insumos agrícolas ou até mesmo de gasolina, que vem refinada para cá, né, e o Brasil não tem capacidade de refino, e acaba causando aí aumento de preços, porque toda logística depende desse meio aí energético. É um outro exemplo. Do outro lado, quem exporta, quem tem uma receita aí dolarizada, me refiro a empresas, empreendedores, investidores, né, negócios fora do país, seja Europa, América do Norte, de modo geral, quem ganha em euro, quem ganha em dólar, que inclusive tem um valor agregado até melhor, né, e mais saudável que o euro, apesar de ter uma dívida gigantesca também, né, os Estados Unidos, acabam aí se beneficiando exatamente por conta dessa alta aí. Por isso, toda vez que países mal administrados, sejam do Brasil, América do Sul, países africanos, Oriente Médio, sempre que são mal geridos, né, por políticas falhas, de pessoas mal preparadas ou até mesmo mal intencionadas, o povo mais vulnerável acaba sofrendo mais, ficando ainda mais pobre, né, sem perspectiva de crescimento real econômico. Só promessas. Por isso, eu nesse vídeo estou explicando de uma maneira bem simples, né? Acabei deixando aí o câmbio como um influenciador silencioso, né? Que acaba impactando na vida da maioria das pessoas que muitas vezes não sabem o quanto e nem muito menos o porquê. Por isso, é muito importante você compartilhar esse vídeo, tá? Me diz aí a sua opinião, o que é que você acha. Essas informações podem agregar a vida de outras pessoas, por isso volto a dizer aqui que compartilhamento é muito importante. Curte, porque o seu apoio aqui mantém um vídeo relevante para o YouTube, tá? Ele não é esquecido. E não deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque inscritos têm aí moral nas sugestões de vídeo, assuntos ou até mudança de dinâmica aí do canal. Tá? A gente vai voltar a fazer vídeos aí sobre fundos imobiliários, fiagros, tá? Ações aí em peso. Beleza? Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights e até a próxima.